Adoração é para Deus. E como é bom adorar o Senhor. Amém? Há poder no louvor e na adoração. Amém? Nós vamos ter uma pequena meditação aqui. Se possível, Deus vai se virar em 2. Amém? Mas eu quero dizer para os irmãos que através do louvor e através da adoração, nós podemos contemplar na palavra de Deus muitos homens de Deus que foram vitoriosos porque escolheram adorar o Senhor, porque escolheram dar o melhor para Deus. Quando nós adoramos, nós estamos oferecendo o melhor que nós temos para o Senhor. Eu não tenho dúvida que o maior propósito de Deus nas nossas vidas é que nós possamos nos tornarmos verdadeiros adoradores. Homens que expressam-se diante de Deus, que se expõem, que se rende, que se quebranta. Então, como é bom adorarmos o Senhor, amém? Então o louvor trabalha em nós muito mais do que palavras. Louvor trabalha em nós muito mais do que palavras. Quando nós louvamos o Senhor, é muito poderoso, porque ao passo que voltamos-nos para o céu, para Deus, Deus se volta para nós. E como Deus age nas nossas vidas. Então quero louvar a Deus pela sua vida nesta noite. Você decidiu adorar o Senhor. Amém? É para Deus. Ele leva-nos para Deus. Amém? É para Ele. É para o Senhor. Quando nós adoramos, nós nos voltamos para o céu. Quantas coisas em nossas vidas que está relacionada a esta esfera terrena. Mas quando nós adoramos o Senhor, nós nos voltamos para Ele. Sabe, e esse louvor e essa adoração leva-nos para Ele. Nós somos tomados. E o propósito de Deus nesses dias é que nós possamos sermos tomados por Ele. Amém? É que nós possamos nos experimentarmos da plenitude de Deus sobre as nossas vidas. Quantos querem isso para a sua vida? Amém? Que o Pentecostes possa ser algo evidente nas nossas vidas todos os dias, porque ali no Pentecostes aquela igreja foi tomada. Eles experimentaram da plenitude de Deus, e nesses dias Deus quer nos tirar da superficialidade e nos levarmos para uma profundidade nele, né? Levar-nos a uma profundidade. Eu quero falar de alguns aspectos importantes do louvor e da adoração. Alguns aspectos que o louvor nos traz, né, como benefício. Quando nós louvamos ao Senhor, cadeias são quebradas das nossas vidas. Amém, amados? Nós oramos, é uma bênção. Nós intercedemos, é uma bênção. Mas quando nós
louvamos e quando nós adoramos o Senhor, cadeias são quebradas nas nossas vidas. Assim como Paulo e Silas decidiram naquele momento ali da prisão, eles poderiam fazer tantas coisas, mas eles resolveram usar esta arma, o louvor. E eles começaram a adorar o Senhor. E a Bíblia diz que aquelas cadeias foram sendo quebradas. Um espírito mau apropriava-se de Saul, e Saul ficava endemoniado. Aquele rei ficava, sem rumo. E eles então tomaram a decisão de levantar uma pessoa para tocar para ele, para que aquele espírito maligno pudesse, se ausentar da vida de Saul. E aí, um certo moço ali, ele diz assim: conheço um moço, um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar a harpa. E Davi, nesta ocasião, foi convidado, Davi, filho de Jessé, para tocar a harpa. E a partir do momento que Davi começava a dedilhar a harpa, aquele espírito maligno, da parte do Senhor, saía de Saul. Tamanha era, a intensidade ali daquele dedilhar. Acredito eu que Davi também, naquele momento ali, ele adorava o Senhor. E quando ele adorava o Senhor, quando ele começava, a tocar aquela harpa, aquele espírito maligno se ausentava da vida de Saul, do rei Saul. Sabe, queridos, nós precisamos nesses dias tocar a harpa. Nós precisamos nesses dias tocar o coração de Deus através do nosso louvor e através da nossa adoração. Amém? Deus nos levanta nesses dias para adorarmos o Senhor. Amém? Como é poderoso o louvor. Nós estávamos com uma célula no Valéria Pirillo, e nós íamos naquela célula e de repente nada acontecia, e nós voltávamos lá, e os pastores assim um pouco empolgados, cheios de fé para abrir a igreja, mas eu não sentia no coração que nós poderíamos abrir aquela igreja naquele momento. E nós voltamos ali algumas vezes, e uma outra vez que nós voltamos ali, nós encontramos alguém ministrando louvor, E eu achei legal, e eles estavam assim mais animados, porque o louvor anima a célula, O louvor, a pessoa chega assim um pouco para baixo, aquele dia cansado, e de repente alguém começa a tocar um louvor, ali no CDzinho, alguém começa ali levar aquela célula ali ao louvor, a uma adoração. De repente aquela pessoa que estava cansada, aquela pessoa assim que estava um pouco para baixo por causa daquele dia, de repente teve alguma perseguição ali, de repente aquela pessoa começa a sentir algo diferente na vida dela. E então nós nos ausentamos daquela célula por um tempo, e quando nós voltamos naquela célula, queridos, algo revolucionário tinha acontecido ali. Aquelas pessoas não eram mais as mesmas. Nós percebemos uma alegria, nós percebemos um povo livre. E eu disse para minha esposa: agora nós podemos abrir a igreja. E nós abrimos a igreja de Valéria Pirillo, e até hoje tem sido uma bênção para a glória de Jesus, e vai crescer muito aquela igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mudou, Mudou, aquela célula mudou, as coisas mudaram lá. Então, há poder através do louvor. As cadeias são quebradas, e hoje quantas pessoas precisam
receber essa intervenção. Quantas pessoas hoje estão debaixo de cadeias? Queridos, a partir do momento que nós adoramos o Senhor, que nós louvamos o Senhor, sabe, de coração, cadeias são quebradas nas nossas vidas. Pessoas são libertas, pessoas que estão próximas de nós, aquelas pessoas das nossas células, elas são libertas pelo poder de Deus. Amém? Ok, pode passar então. Segundo, né? Então, parece que está tudo mas é segundo. Talvez você vai me acompanhar aqui. Ele move a intervenção de Deus contra os nossos inimigos. E eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas 20. Ele move a intervenção de Deus contra os nossos inimigos. E como nós precisamos nesses dias da intervenção de Deus contra os nossos inimigos. Você percebe às vezes que o inimigo está furioso contra a sua vida? Quantos percebem? Muitas vezes o nosso adversário está rugindo de fato como um leão, tentando nos tragar. Não é verdade? E o louvor, a adoração move, né, a intervenção de Deus contra os nossos inimigos. Amém? Então, 2 Crônicas 20, versículo 21, diz assim: depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Para você entender, talvez você não conhece o texto, mas é um texto maravilhoso. O texto diz que se levantou grande multidão contra Josafá. Chegou um enviado, chegou ali alguém e aproximou-se dele: olha, vem grande multidão contra você, vem um grande exército contra a sua vida. E a Bíblia diz então que Josafá, ele reuniu toda a congregação. A Bíblia diz que Josafá orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele estabeleceu um jejum, e logo de imediato, né, Deus respondeu sobre aquela congregação. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se manifestou sobre um homem chamado Jeeziel naquele acampamento, naquele arraial, e ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele então começou a trazer direção, ele começou a profetizar. E ele então chega para Josafá, para aquela congregação, e ele diz: olha, nesta peleja vocês não tereis que pelejar. Jeeziel, cheio do Espírito de Deus, chega e diz: olha, vocês não terão que pelejar. E Josafá, muito instruído, ele convida então toda a congregação. E a Bíblia diz então que eles tomam a decisão de se renderem, né? Se você ler aqui, você vai ver que Josafá, ele se prostra e ele começa então a adorar o Senhor. Mas o mais poderoso nesta congregação aqui, foi alguns aspectos que eu consigo visualizar aqui, né, do sucesso que eles tiveram. E acompanhe comigo, olha só o que diz aqui no versículo 19. Olha só os segredos do louvor desta congregação. Olha só, a Bíblia diz que eles adoraram em voz alta. E sobre o que? Sobre maneira.
A Bíblia diz que aquela congregação, eles adoravam em voz alta, sobremaneira, com intensidade. E essa é a adoração, queridos, que atrai o poder de Deus, que atrai a manifestação de Deus, a intervenção de Deus contra os nossos inimigos. Sabe, nós estamos vivendo esse tempo em que a igreja precisa entrar por esse caminho. Que caminho é esse? O caminho de uma adoração intensa. Não uma adoração de lábios, mas uma adoração de coração. Uma adoração profunda. Eles não estavam superficiais. Eu fico imaginando essa congregação aqui, prostrados, de pé. Eu fico imaginando eles adorando em voz alta. Eu fico imaginando que aquele louvor, que aquela adoração ecoava sobre aquela região, porque era a congregação toda reunida. E isso atrai a glória de Deus. Amém? Segundo, diz que eles estavam vestidos de ornamentos sagrados. Amém? Nós temos que estarmos nesses dias vestidos com ornamentos sagrados. Isso aqui fala santidade. Isso aqui fala da vida de Deus em nós. Terceiro, o louvor que eles entoavam era um louvor que glorificava o nome do Senhor. E eu louvo a Deus porque nesses dias nós temos aqui, tem orientado, desde tem entrado por esse caminho, os nossos levitas têm entrado por esse caminho. Nesses dias nós estamos louvando, nós estamos adorando a Deus com algo que é para Ele. Porque há milhares de letras, de músicas, e muitas delas, queridos, não é para Deus, é para nós, é para nossa alma. Mas como eu tenho o entendimento que o louvor, a adoração que é para Ele, toca o coração de Deus. E o cântico deles eram assim, olha comigo, 2 Crônicas 20, versículo 21, parte B. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Pode passar, né? Como é que eles adoravam o Senhor? Toda a congregação, vocês conseguem imaginar aquela multidão dizendo: graças, Senhor, graças nós te damos. E nisto, um exército estava caminhando rumo a eles. Mas essa adoração aqui, queridos, ela agrada o coração de Deus, porque engrandece a Ele, exalta Ele. Se você observar a canção, a forma que foi escrita, está dizendo: olha, rendei graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. E como nesses dias nós precisamos nos rendermos diante de Deus com voz alta, sobremaneira, com intensidade, vestidos de ornamentos sagrados, e nos achegarmos diante de Deus e dizermos para Ele: Senhor, eu te rendo graças, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eita, poder de Deus! A Bíblia diz que no momento em que eles, começaram a louvar, a adorar o Senhor colocou emboscada contra os seus inimigos. Eles estavam vindo, Moabe estava vindo para lutar contra Josafá, mas aí eles tomam a decisão de lutar contra um monte, onde havia uns moradores, Monte Seir. E eles foram lutar com aqueles moradores.
E depois que eles o derrotaram, sabe o que aconteceu? Eles começaram uns a se atacarem. E a Bíblia diz que foi grande, né, a derrota. Todo aquele exército foi desbaratado. No momento em que eles começaram a louvar e a adorar o Senhor. Instantaneamente, que no momento em que nós começarmos a adorar o Senhor, louvar ao Senhor, que o Senhor possa trazer a provisão para que os nossos inimigos sejam derrotados. Esta é a adoração, né, que move a intervenção de Deus contra os nossos inimigos. Amém, amados? Qual é esta adoração? Com intensidade. Precisamos adorar o Senhor com intensidade. E muitas vezes nós estamos adorando o Senhor olhando assim, deixa eu ver aqui se o irmão chegou, deixa eu ver quantas pessoas tem no Tadel, choveu demais, será que o meu discípulo vai vir? Será que o meu discipulador vai vir? Nós estamos assim? Estamos. Não é verdade? E muitas vezes nós rendemos diante do Senhor, mas o nosso coração, sabe, há uma restrição de pecado. E é necessário que nós possamos nos rendermos diante dele, mas é em arrependimento. Sabe que muitos de nós não temos tido uma vida vitoriosa porque nós estamos precisando de arrepender, de confessar os nossos pecados, e nós estamos aqui, levantamos a nossa mão tranquilo, e estamos pensando que está tudo bem. Está nada. Está nada. Primeiramente nós precisamos confessar os nossos pecados, para que as nossas vestes venham ser lavadas. E terceiro é esse louvor que glorifica o Senhor. Amém? Terceiro, uma verdadeira adoração, não de lábios, mas de coração. O louvor que toca, a adoração que toca o coração de Deus, é aquela que sai do nosso íntimo. Amém? Né? E o Senhor conversando com a mulher samaritana, ela estava assim um pouco confusa, ela estava assim, mal entendida, mal instruída, e ela então chega diante do Senhor para dizer: Senhor, nossos pais adoravam nesse monte. E aí de repente Jesus vira para ela, e Jesus diz assim para ela: olha, vem a hora, e já chegou, em que nem em Jerusalém adorarão o Senhor, mas o Senhor procura para si verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Aquela mulher estava totalmente, sabe, mal instruída. Jesus chega para ela e diz assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque os samaritanos adoravam ídolos. E o Senhor então chega para ela e diz: olha, esta é a hora em que o Senhor procura para si verdadeiros adoradores. Amém, amados? E uma das coisas que Jesus mais confrontava nos fariseus era a forma deles adorarem. Jesus confrontava demais os fariseus, porque eles adoravam como, irmãos? De lábios. Eles adoravam de lábios. Jesus chegou para eles um dia e disse: olha, vocês me adoram de lábios e não de coração. Por isso Jesus chamou eles de quê? De hipócritas. Você pode abrir aí a sua palavra em João 4, para nós
já encerrarmos. João 4, 34. Vamos ver o que diz aqui. João 4, 34. Não é João 4, 34, é 4, 23. Mas vem a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que quem procura, irmãos? Quem? O Pai procura. 24, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em que, irmãos? Em Espírito e em verdade. Como deve ser a nossa adoração? Como é essa verdadeira adoração? De que forma, irmãos? É em Espírito. Amém? Porque o Senhor é o que? Espírito. Então é uma comunhão, é uma ligação. Amém? Segunda coisa, em verdade. Diga assim comigo, em verdade. É ser verdadeiro diante de Deus. Amém? É você chegar diante de Deus e ser verdadeiro. É você dizer para o Senhor aquilo que você tem. Não é você tentar arrumar palavras, né? Tentar aí encher aí o seu vocabulário. Não, é você dizer verdade, é aquilo que você está sentindo, é aquilo que você sente para com Deus. Quantos estão me entendendo? Amém? É em verdade. Muitas vezes, quando nós nos rendemos, nós conseguimos sermos verdadeiros diante de Deus. Amém? E esse render, muitas vezes, é de braços abertos. Esse render, muitas vezes, é com o coração aberto para Deus, para reconhecer aquilo que Deus é na sua vida. Amém? E por último, né, o poder do louvor nas células. Amém? E é aqui que eu quero desafiar vocês, quero desafiar os supervisores a levantar alguém, né, que saiba tocar harpa, ou que leva jeito. Tem muita gente nas nossas células que leva jeito para tocar harpa, sim ou não? Tem gente que leva jeito, sim. Tem sim. Você supervisor, você líder de célula, ou você que está aqui nesta noite, Deus pode levantar alguém na sua célula para fazer um louvorzinho através do sonzinho ali, ó. Amém? Louvorzão. Sabe por quê, irmãos? Porque isso faz toda a diferença, amém? E o louvor era algo já, né, reconhecido ali na igreja de Atos. A Bíblia diz que eles ali, amados, eles partiam o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, e eles caíam na graça do povo. Amém? Né? Então, por que a igreja primitiva cresceu, irmãos? Porque as células deles tinham louvor. Um dos pontos, né? Eles louvavam o Senhor. Agora não sai daqui assim, mas minha célula não tem louvor. Não, Deus vai te dar a direção e você vai levantar uma pessoa, e esta pessoa vai fazer o melhor ali na sua célula, amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Amém? Esse louvor, ele precisa ser um louvor ministrado com qualidade. Não precisa ter pressa. Você pode se preparar, né? Mas faça algo com qualidade. Prepare antes. Precisa ter uma pessoa específica, uma pessoa que consegue levar a célula a um louvor.
Amém? E qual que é a direção? Não que a adoração não seja o melhor, mas o louvor é mais apropriado para a célula. A música de júbilo, ela é mais apropriada para a célula. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes chegam tão cansadinhas do trabalho, e de repente começam a adoração, e de repente eles começam até quase a dormir na célula, né? Não é verdade? E tem umas células que eles falam até em línguas, né? O negócio, tem uns mais espirituais, e eles começam até a falar em línguas. Então é melhor deixar essa língua para outra hora. Então a ideia é que esta célula, sabe, possa fazer esse louvor, e que seja um louvor animado, que seja um louvor alegre, que seja um louvor, sabe, que venha levantar as pessoas, que elas possam chegar assim um pouco que desanimadas e saírem animadas, renovadas pelo poder do louvor e do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? E vamos ficar de pé. E esse tempo de ministração, ele não pode passar de 15 minutos. Amém? Ele não pode passar de 15 minutos. Tem que ser um tempo específico, apropriado, para que a célula possa acontecer da melhor forma possível. Amém? Então, repita comigo. Diga assim: há poder no louvor e na adoração. Amém? O louvor quebra cadeias. Faz assim com a sua mão assim: o louvor quebra cadeias. Em nome de Jesus, cadeias serão quebradas das nossas vidas e das nossas células. Pessoas serão libertas. Amém? Através do louvor. Aleluia! Glória a Deus! Diga comigo: o louvor, a adoração move a intervenção de Deus contra os nossos inimigos. Amém? E por último, por penúltimo, a verdadeira adoração. Amém? Diga assim comigo: o Senhor levantará nesses dias verdadeiros adoradores. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui? Amém? E por último, o poder do louvor nas células. Que o Espírito Santo possa nos direcionar, que o Espírito Santo possa levantar pessoas específicas, e que esses irmãos possam ser agraciados por Deus, capacitados por Deus, para levar as nossas células a um louvor que venha glorificar o Senhor e que venha fazer a diferença na vida das pessoas, na vida das famílias que estão nas nossas células. Amém?